próprio direito penal. O direito penal, então, ele traz esse poder punitivo do Estado, ou seja, toda legislação relacionada ao direito penal vai trazer uma punição. Se não houver essa regulamentação, ou se não houver essa punição, então eu não posso falar que aquela conduta criminal é uma conduta prevista ou é uma conduta tipificada. Eu preciso que isso esteja em lei. E ali na legislação você vai encontrar, então, qual é o tipo penal e qual é a pena atribuída a esse crime. Então, por exemplo, quando eu falo em matar alguém, vai depender. Vai trazer ali para mim que eu vou ficar em um sistema prisional, então eu vou ficar em uma reclusão. O período, quantos anos? Depende. Se eu fizer uso se for um motivo fútil ou torpe, se eu fizer uso de arma de fogo, se eu fizer uso de substâncias nocivas à saúde, então, por exemplo, um veneno, tá? Substâncias explosivas. Então, tudo isso é analisado. E claro que também vai ser levado em consideração se eu sou reincidente, ou seja, se eu já cometi uma conduta criminosa anteriormente, ou se é a minha primeira passagem, digamos assim, tá? Se é a primeira vez que eu estou passando ali por aquela conduta criminosa. Tudo isso é levado em consideração, mas lembrando que toda conduta criminosa há uma punição. E quando se fala em conduta criminosa, nós estamos falando em crime. Quando nós falamos em um crime mais leve, né, um crime mais ameno, digamos assim, aí nós estamos falando em uma contravenção penal. Então, por exemplo, porte ilegal de arma é uma contravenção penal, uma lesão corporal leve é uma contravenção penal. Então, eu não vou responder num sistema prisional. Eu vou responder isso dentro de uma entidade que ajuda a sociedade, vou me comprometer a pintar uma escola que está precisando de uma pintura. Então, é nessas situações, daí eu estou falando de uma contravenção penal, tá? Então, veja que há diferença. Quando eu falo, pode passar a mania aqui, por favor. Quando eu falo de um menor de idade, quando eu estou me referindo a uma pessoa que ainda não tem a maioridade penal, então ele não comete uma conduta criminosa. Ele comete um chamado ato infracional. O ato infracional, então, só pode ser cometido por aquele que ainda não tem 18 anos completos, tá? Lembrando que o nosso Código Penal é um Código Penal de 1940, então é um Código Penal já aí, né, com uma boa caminhada. E nesse Código Penal de 1940, ele traz dois tipos de imunidade: a imunidade material e a imunidade absoluta. Ou seja, aí você pode se perguntar: nossa, mas os políticos sempre são privilegiados. Os políticos não podem e não serão presos quando eles estiverem, ali no plenário e ali fazendo o seu discurso. Então, se eu chego lá no plenário e começo a falar, olha, eu vim aqui e estou acusando o senador fulano de tal, ou o deputado Siqueira da Silva, por exemplo, eu estou fazendo uso justamente da minha imunidade. Eu não posso ser preso por conta disso, porque eu fui eleito justamente para defender os interesses do povo. Isso é uma forma de defender os interesses do povo. Denunciar, né? Julgar não, mas denunciar denunciar quem está cometendo uma conduta ilícita. Então, no caso dos políticos, eles só serão presos quando forem crimes em flagrante, quando eles estiverem sendo pegos ali literalmente com a boca, né? Na conduta criminosa, então, por exemplo, com uma mala cheia de dinheiro, coisas nesse tipo, aí sim, se esse crime for inafiançável, aí sim que ele vai ser preso, então. Fora essas situações, não tem como.
eu preciso tomar cuidado com o seguinte: em alguns momentos, quando nós falamos em deputados, senadores, vereadores, e que eles não podem ser presos, nós temos que lembrar que eles estão fazendo aquilo em prol da sociedade, tá?